Shalom, Haverim. Hoje nós estaremos estudando um tema muito interessante. Foi dada a Torá, a Moshe, a Moisés, pelo Eterno ou pelos anjos? E esta pergunta parece sem importância, mas há uma questão fundamental que nós devemos analisar. O quê? Ora, de acordo com a Torá, no Sefer Shemot, no livro de Êxodo, capítulos 19 e 20, quem entregou a Torá a Moshe, a Moisés, foi o Eterno. Porém, em Gálatas, capítulo 3, verso 19, o Rabino Shaul, Paulo, ele diz que quem entregou a Torá a Moshe foram os anjos. Então, vejam, a Torá afirma que quem deu a Torá a Moisés foi o Eterno. Shaul em Gálatas diz que foram os anjos. Então, aparentemente existe uma contradição de Gálatas 3:19 com a Torá. Parece que esse texto de Gálatas contradiz o que diz a Torá, pois a Torá diz que ela foi dada pelo Eterno e Gálatas fala que a Torá foi dada pelos anjos. Mas percebam só, quem escreveu Gálatas foi o Rabino Shaul, Paulo, que foi um grande rabino no primeiro século, um homem erudito, com grande conhecimento da Torá, dos Nevim, dos Ketuvim, ou seja, de toda a Bíblia hebraica, com conhecimento da tradição oral, com conhecimento do judaísmo, dos ritos religiosos. Shaul, Paulo, ele foi discipulado pelo Rabino Gamliel, um famoso rabino da literatura israelita. Ele diz que ele excedeu em sua juventude os demais talmidim, os demais alunos. Então ele foi uma pessoa com profundo conhecimento. E daí vem a pergunta, como Shaul, Paulo, já que ele conhecia tanto e tanto a Torá, por que ele cometeria um erro tão infantil falando que a Torá foi dada por meio dos anjos, se na verdade ela foi dada por meio do Eterno? Na verdade, nós estudaremos aqui que Shaul, Paulo, ele não errou. É claro, esse erro nenhuma criança iria cometer, ainda mais um rabino do porte de Shaul, de Paulo. Paulo era parush, ele era fariseu, e nós sabemos que os fariseus acreditavam não só no que estava escrito nas Escrituras, na Mikra, mas também eles acreditavam na tradição oral. Isso é atestado em várias fontes judaicas, na Mishnah, na Guemará. Isso é atestado também por Yosef ben Matitiarro, mais conhecido como Flávio Josefo. Então vejam só, Shaul, Paulo, ele era um fariseu, razão pela qual ele acreditava na tradição oral. E diz a tradição oral que os anjos, eles tiveram participação na entrega da Torá. Vejam, a Torá foi dada pelo Eterno, é o que está escrito. Mas a tradição oral também fala que houve também uma participação dos anjos. Essa participação dos anjos não consta escrito no Tanar, nas Escrituras, mas isso consta na tradição judaica. Por exemplo, eu vou citar um Midrash no sentido de que uma parte da Torá, uma parte dela, foi revelada pelos anjos. Ainda que esse Midrash que eu vá citar, ele tenha sido compilado depois de Shaul, mas ele guarda uma tradição judaica muito mais antiga, muito anterior a Shaul. Vejam só, Moisés escreveu a Torá e ele fala sobre o relato da criação, no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Ele conta sobre a história de Adão e Havá, sobre Adão e Eva, sobre a tentação. Mas pergunto, como Moshe pode ter escrito sobre a criação, sobre Adão e Eva, se ele não estava lá? Ele não estava lá. Ele escreveu como? Ora, afirma a tradição israelita que Moshe recebeu revelações dos anjos acerca
do relato da criação. Ele recebeu essas revelações dos anjos e aí ele escreveu a Torá com base nessas revelações que ele recebeu. Ensina certo Midrash que Moshe, ele subiu aos 7 céus para receber revelações da Torá. Quando Moshe subiu no primeiro céu, os anjos abriram o livro da Torá e revelaram como que foi a criação no primeiro dia. Depois Moshe subiu ao segundo céu e os anjos revelam como foi a criação no segundo dia. Ele sobe ao terceiro céu, os anjos abrem o livro da Torá e revelam a criação no terceiro dia. E assim é feito de forma sucessiva até que Moshe chega ao 7º céu. Quando ele chega ao 7º céu, quem ele encontra? Ele encontra o Eterno assentado em seu alto e sublime trono no 7º céu. E daí ele cai no chão, ele se agarra ao trono do Eterno, e aí os anjos começam a revelar as obras da criação no 7º dia e começam a revelar vários e vários segredos da Torá. Então vejam, esse Midrash, ele não contradiz o que diz a Torá. A Torá diz que ela foi entregue para Moisés por meio do Eterno. E esse Midrash, ele apenas complementa dizendo que existiram algumas revelações que foram dadas pelos anjos. Então não há contradição com Gálatas 3:19. Ou seja, a Torá foi dada pelo Eterno para Moshe, mas existiram revelações que foram dadas pelos anjos. Vamos ler aqui a Peshita em aramaico. Esse texto está totalmente em aramaico, não há tradução aqui para o inglês, para o português, para nada, está tudo em aramaico. Gálatas 3, verso 19. O texto em aramaico diz o seguinte: e foi dada a Torá através dos anjos. Então Shaul, ele está dizendo aqui que a Torá foi dada por meio dos anjos. Isso não consta nas escrituras, mas consta da tradição oral judaica, tal como esse Midrash que eu citei para vocês. Mas existe um outro Midrash que dá uma versão paralela e até um pouco diferente desses fatos. Há um outro Midrash que fala que Moshe, ele subiu aos céus para aprender a Torá diretamente com o Eterno durante 40 dias e 40 noites. Nós sabemos que a Torá fala que Moshe jejuou, ficou sem comer nada e sem beber água por 40 dias e 40 noites. Vejam, um ser humano comum, 3 dias sem beber água, você já começa a morrer e morre em seguida. Mas Moshe, ele conseguiu ficar vivo de forma sobrenatural. E como? Porque diz a tradição judaica que ele recebeu a Torá não apenas no Monte Sinai, ele subiu ao monte, mas ele ascendeu aos céus. E nos céus ele foi transportado, do Monte Sinai, ele foi transportado a uma dimensão espiritual. Ele ascendeu, ou seja, ele foi para uma dimensão espiritual, ele subiu aos céus e lá ele começou a aprender a Torá diretamente com o Eterno. E diz esse Midrash que quando ele começa a descer, ele vê exército de anjos, anjos do terror, anjos dos tremores, anjos dos terrores, anjos horríveis, que na verdade eram Shedim, eram demônios. E quando ele vê aquela cena tão negativa, tão ruim, que é daquele exército de demônios, ele fica com tanto medo que dá um branco nele. Ele se esquece o que ele aprendeu com o Eterno acerca da Torá. E já que dá esse branco nele, diz esse Midrash que o que o Eterno faz? O Eterno chama um malar, um anjo, chamado Yefefiá. Este malar, este anjo, ele é o príncipe da Torá, o príncipe, o guardião da Torá, e de acordo com esse Midrash, é Yefefiá, este anjo, quem entrega a Torá a Moshe e lhe revela muitas e muitas outras coisas.
Então vejam, neste segundo Midrash também há a participação de um anjo, no caso o Malar, o anjo Yefefiá, para entregar a Torá a Moisés. Logo, nós percebemos que Shaul Paulo, em Gálatas 3,19, ele usou algum Midrash, tal como esses que eu citei, que eram de conhecimento na época, ele usou o Midrash no sentido de que a Torá foi revelada, ela foi entregue, ela foi dada por meio de anjos. E como eu falei anteriormente, isto não contraria a Torá. A Torá foi dada pelo Eterno, o Eterno revelou a Torá, porém o Eterno também pode usar anjos para dar outras revelações. O Eterno pode usar anjos para entregar conteúdos, ensinamentos da Torá a Moshe, e é isso que Shaul Paulo quis falar em Gálatas 3,19. Ou seja, Shaul Paulo ele sabia que quem deu a Torá a Moisés foi o Eterno, mas ele usou essa tradição oral, dizendo que os anjos também tiveram participação, ou seja, os anjos transmitiram algumas revelações a Moshe, a Moisés. Isso é muito legal de se estudar. Por quê? Porque isso prova que Shaul Paulo ele usava a tradição judaica oral para escrever. Muitos evangélicos com a síndrome de Lutero falam sola escritura, somente as escrituras, como se a Brit Hadashah, como se o Novo Testamento fosse escrito apenas com base naquilo que está escrito. Mas a Brit Hadashah, a Nova Aliança ou o Novo Testamento, entre aspas, contém muitas coisas da tradição oral judaica. Um exemplo é esse que eu acabei de citar, sobre a Torá ter sido dada por anjos, Gálatas 3,19. Existe a tradição judaica, por exemplo, em 2 Timóteo 3,8, Shaul Paulo, ele fala sobre Janes e Jambres, que se levantaram contra Moisés, mas as escrituras nada falam sobre Janes e Jambres. E quem foram essas pessoas? Ora, a tradição judaica fala que eles eram feiticeiros do faraó na época de Moisés. Eles eram chefes dos feiticeiros egípcios, conforme fala o Midrash Sefer HaYashar, Targum Yonatan, manuscritos do Mar Morto, no documento de Damasco e outras fontes orais da literatura israelita. Então, nós com isso aprendemos que Shaul Paulo, ele acreditava sim nas tradições orais do povo de Israel, tanto é que ele usou a tradição oral para escrever Gálatas, capítulo 3, verso 18, que nós acabamos de ver, verso 19, Gálatas 3, verso 19, e ele também usou esta tradição para falar sobre Janes e Jambres, conforme o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Logo, não há nenhuma contradição, e nós percebemos que Shaul Paulo, ele harmoniza a Brit Hadashah com a tradição oral judaica, tal como nós lemos a Mishnah, a Gemara e tantas outras fontes da literatura judaica. Às vezes as pessoas me perguntam, Tzadok, você acredita em tudo da tradição oral judaica? Minha resposta é não. Eu não acredito em tudo o que diz a tradição judaica. Muita coisa eu não concordo. Porém, existem muitas coisas da tradição judaica, sim, que fazem sentido. Tanto fazem sentido que o próprio Shaul Paulo, ele se vale de elementos da tradição judaica para escrever sobre Janes e Jambres, em 2 Timóteo 3,8, para escrever que a Torá ela foi dada por meio de Malachim, por anjos, em Gálatas 3, capítulo 19, e vários outros textos da Brit Hadashah. Então nós temos que estudar a tradição judaica fazendo um filtro sobre aquilo que tem procedência e aquilo que não tem procedência, sobre aquilo que se compatibiliza com o Tanar, as primeiras escrituras, e a Brit Hadashah, a Nova Aliança ou o Novo Testamento, fazendo um filtro do que se compatibiliza com aquilo que não se compatibiliza. Nós não podemos ser 8 e 80, ou seja, a gente que acredita em tudo da tradição
estão errados. Há pessoas que não acreditam em nada da tradição, eles também estão errados. Nós temos que analisar tudo com sensatez, com lucidez, com sabedoria, pois se o próprio Shaul Paulo ele se pautou na tradição oral, é óbvio que também existem tradições que são boas e que trazem luz para melhor entendermos a Brit Hadashah. Espero que você tenha gostado deste estudo e que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno possa te dar luz, te dar sabedoria, conhecimento, entendimento, que o Eterno possa abrir a sua mente para você melhor compreender as Escrituras, que você fique firme com o Eterno, fique com o Mashiach. Amém.